maioria das pessoas, eu creio que todos aqueles cristãos que amam a palavra de Deus, já se dispuseram a ler a Bíblia, pelo menos inteira, de capa a capa, pelo menos uma vez. E a gente começa na empolgação, lendo os textos, e é aquela coisa chamativa, né? Que a gente vê Gênesis, e Deus criando e vencendo as trevas, e trazendo tudo à existência, e tudo tão belo. Logo depois, Adão e Eva desobedecem, e surge o medo, surge a culpa, o pecado, e depois o primeiro homicídio, e algumas pessoas começam a invocar o nome do Senhor, e até mesmo Enoque, o Senhor o toma para si. Enfim, chega na época de Noé, a sociedade está corrompida de uma tal maneira que a Bíblia usa uma figura de linguagem dizendo que Deus se arrependeu de ter feito a raça humana, de ter criado o homem. Vem o dilúvio, depois a Torre de Babel, Deus chama Abraão. Depois a gente chega lá na história de José indo para o Egito, toda aquela situação, o povo de Deus escravo no Egito. Moisés vem e no poder de Deus faz aquela libertação maravilhosa, as 10 pragas chamam a nossa atenção. E depois o povo sai, atravessa o Mar Vermelho, chega no Monte Sinai. Chegou no Monte Sinai, recebe os 10 mandamentos, e aí dá aquela parada no livro de Levítico. Então a gente sai do livro de Êxodo, que é um livro, continua ainda, né, aquele tráfego bem acelerado, mas chega no livro de Levítico, dá aquela parada geral com uma série de leis, detalhes, e separa a gordura, separa o sangue, não pode comer o sangue, não pode ter aproximação do tabernáculo, as vestes do sacerdote, a mitra, o cinturão, urim e tumim, sumo sacerdote, os sacerdotes, depois surgem os levitas. Como que é isso aí? Então, o livro de Levítico, ele pode desanimar muito as pessoas que leem, principalmente no nosso contexto hoje, que a gente trabalha muito com significado, e também porque nós estamos já naquela leitura do Novo Testamento. Então a gente já quer saber o que significa. O mundo deles era outro, bem diferente do nosso. Mas o estudo de hoje, ele tem por objetivo exatamente isso: tentar mostrar a relevância do livro de Levítico para as nossas vidas, para que quando a gente voltar os olhos sobre esse livro, a gente fique mais empolgado, não é? Uma tônica do livro de Levítico é a santidade. Levítico capítulo 19, versículo 3, Deus é a temática do livro. Capítulo 19, versículo 3: santos sereis, diz o Senhor, porque eu, vosso Deus, sou santo. Então a temática é essa palavra Kadosh. Inclusive tem uma banda, né, evangélica, creio que é evangélica, né, com esse nome. Kadosh significa literalmente separado. E nós vamos tentar entender um pouquinho mais o que é isso. Depois de Josué capítulo 3, verso 5, eu gosto muito desse texto, quando Deus diz a Josué: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Nós observamos muito isso nos acontecimentos bíblicos. Sempre que Deus ia realizar alguma coisa, que Ele ia fazer, o povo estava se preparando para a guerra, estava se preparando para uma nova etapa, uma nova conquista, primeiro o povo parava todo e sacrificava ao Senhor, e se santificava. Depois que ocorria isso, então as coisas continuavam. É impressionante você olhar, e a gente vai dar uma olhadinha nesse sentido. Primeiro de tudo que a gente precisa
focalizar é a necessidade de parar para ouvir e refletir. Parar para ouvir e refletir. Na nossa sociedade hoje, se você disser para alguém parar, você já vê uma cara feia na sua frente. Está todo mundo correndo e talvez seja justamente por isso que há tanta gente patinando. E há muita gente patinando. Para falar de santidade de Deus, de relacionamento íntimo com Deus, não parar para refletir era fatal. E mesmo com toda essa advertência, algumas pessoas ficaram no meio do caminho, outras ficaram bem no início do caminho, foram punidas porque não pararam. O risco é da pessoa dar um passo para frente e 10 passos para trás, se ela não parar para refletir. Eles ficaram 1 ano no Monte Sinai sem mover um passo. Ficaram ali, no Monte Sinai, ouvindo, refletindo, e vários acontecimentos sucederam ali, sem nenhum movimento. O livro de Levítico não tem movimento geográfico, não há caminhada geográfica, todo mundo acampado, em frente ao Monte Sinai, recebendo a orientação. Orientação de quê? De como adorar a Deus. Livro de Gênesis, Deus cria a humanidade. Livro e chama para si um povo na pessoa de Abraão. Livro de Êxodo, Deus resgata esse povo da escravidão do Egito. E livro de Levítico, Deus ensina esse povo como adorá-lo. Então você tem 3 etapas: a criação, a libertação e a adoração. Em Êxodo, por exemplo, Deus fala com o povo do Monte Sinai. Já em Levítico, fica bem mais sério, porque Deus vai habitar no meio do povo no tabernáculo. Já não está mais no Monte Sinai, Ele já está habitando no meio do seu povo no tabernáculo. Então, Levítico, ele vai falar sobre a adoração, como nos aproximar do Deus Santo, sendo nós pecadores. Então, para não perder tudo que a gente já viu, ou tudo que a gente já caminhou, é preciso parar e refletir, e isso vale sempre, em qualquer momento da história. E aí sim, nós temos do jeito de Deus, porque as coisas devem ser feitas não do nosso jeito, mas do jeito de Deus, nós temos acesso e comunhão. Número 2, acesso ao Deus Santo, e aí sacrifícios. Eu só coloquei uma perguntinha que pode surgir aí, né? Por que nós, para perdoarmos alguém, a palavra mesmo nos exorta, Deus nos exorta a perdoarmos o nosso semelhante sem exigir dele, daquele que nos ofendeu, nenhum sacrifício? Nós não exigimos nenhum sacrifício, não colocamos e nem devemos colocar nenhuma condição para exercermos o perdão. E por que então Deus faz isso? E a resposta é muito simples: é porque Deus é santo e nós não. Deus é naturalmente santo e nós somos pecadores. Ok? Então, a gente vê aí muitas leis rigorosas nesse sentido, porque Deus é santo. E eu creio que a gente precisa bater respeitosamente, bater o martelo sobre essas leis rigorosas, porque existe hoje uma frouxidão muito grande. Por detrás dessa máscara de diálogo, de flexibilidade, hoje existem, até mesmo para os irmãos fazerem ideia, creio que muitos já sabem, até ministros homossexuais. Então, há um direito da pessoa escolher enquanto indivíduo. Ela vai responder diante de Deus, mas ela tem esse direito, essa opção. Nós vamos ver em números essa questão da escolha, né, semana que vem. Mas ela tem esse direito enquanto cidadão. E nós também não podemos julgar ninguém ou exercer uma atividade de juízes, porque Deus não nos coloca assim como juízes.
dizer, ah, esta pessoa vai para o inferno. Não podemos fazer isso. Deus sabe de todas as coisas. Agora, a igreja é do Senhor Jesus. Amém? Então, e Levítico é bem taxativo nisso, né? Homem encontrado deitado com homem, morte, apedrejamento. Violou uma mulher casada, morte. E se for com o consentimento dela, ambos morrem, apedrejados. E mais do que isso, buscou cartomante, que é aquele que consulta mortos, hoje chamados mais de médiums. Consultou o médium, por isso que Saul ficou assim, quando ele foi procurar, né, aquela adivinhadora, aquela cartomante, morte também. Idolatria era bem rigoroso, morte. Isso tudo tem um fundo e uma razão de ser muito séria, porque eles estavam indo para um lugar exatamente onde tudo isso era praticado. Homossexualismo não é coisa de hoje. Lembra quando Ló estava lá em Sodoma e aqueles seres angelicais, até pelo visto formosos, com aparência de homens, 2, foram lá socorrê-lo, tirá-lo de lá, e aqueles homens rejeitaram a oferta de Ló de abusarem o quanto quisessem das suas filhas, e preferiram aqueles 2 homens, e mesmo quando foram cegados por aqueles 2 seres angelicais, ainda ficaram tateando, procurando a porta para terem um relacionamento sexual com aqueles 2 seres angelicais. Então, havia esse problema na antiguidade, até os dias de hoje, e a igreja precisa se posicionar com relação a isso. Santidade, o que é a santidade? Santidade é mais do que não ter pecado. Às vezes nós olhamos apenas o aspecto negativo da santidade. Santidade, Deus é santo porque Ele não tem pecado. Não, é muito mais do que isso. A santidade, quando a Bíblia diz que Deus é santo, esse conceito da santidade de Deus é que Ele é exaltado tanto em suas qualidades morais, como naquelas que não têm conotação moral, sua onipotência, sua onisciência, sua infinidade. Ele é exaltado acima de toda a imaginação humana. Mesmo a imaginação, quanto mais a experiência humana. Então, santidade não tinha de início, na origem do santo, do conceito de santo, não tinha nem mesmo uma conotação moral, de puro, pureza, limpo assim moralmente, não tem pensamentos impuros, nem tinha essa conotação. Isso veio depois por implicação do fato de que Deus está acima, infinitamente acima de todas as coisas. Ele tem uma nobreza de caráter, seria isso, um caráter infinitamente nobre. É só quando a gente olha para a cruz que o apóstolo Paulo disse que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda seus inimigos, ou seja, sendo nós ainda pecadores, nós temos uma ideia da nobreza do caráter de Deus. Deus, Ele nunca age, por exemplo, porque Ele é mais forte. Deus não faz nada porque Ele é todo-poderoso. A onipotência de Deus é um instrumento da sua justiça. Tudo que Deus faz é porque é correto, é porque é santo, é porque corresponde. Há muita gente por aí que acha que o poder de Deus é como um cabo de energia que saiu do poste e fica lá na rua faiscando, né? Não é isso. O caráter de Deus é que rege todas as coisas. Então, é dessa nobreza de caráter que flui o seu amor, a sua misericórdia, a sua longanimidade, a sua bondade, a sua fidelidade. Mas mesmo quando o povo de Deus falha repetidamente, pois é,
é a nobreza de caráter de Deus que não o permite desistir de salvar e de amar o seu povo. Então, deixa eu dar uma olhada aqui se eu coloquei, sim. A questão do outro lado, acho que eu inverti aqui. Sim. Por outro lado, o pecado, ele é mais do que atos pecaminosos, na verdade. É por isso que quando a gente olha tantos sacrifícios, tanta repetição de sacrifícios, é porque o problema do pecado é uma realidade contínua na vida do ser humano, e há uma tentativa, um esforço de Deus, no livro de Levítico, especificamente em Levítico, com todos esses sacrifícios, de mostrar a seriedade do pecado. O pecado é mais do que atos errados, ou que ofendem o caráter de Deus. Qual é uma definição mais bíblica do pecado? Eu me lembro, quando eu estava namorando a minha esposa, a Eliane, ela trabalhava lá na Atento Brasil, uma empresa de telefonia ali em Campinas, e eu buscava a Eliane e a gente ia junto para o seminário, para a faculdade teológica ali em cima, na Avenida Brasil. E aí uma vez ela comentou comigo: a minha chefe está com a cabeça quente, e ela está assim muito tensa, porque o pessoal do ISO 9001, né, naquela época, né? ISO 9001 ou 9004, depois surgiram outros, né? Eles estão na empresa e eles estão dizendo: olha, não há conformidade, precisa haver conformidade. E eu fiquei prestando atenção nesse relatório dela. Aí eu disse a ela: então significa, essa expressão conformidade, significa que não é que a empresa está com uma metodologia errada, mas é que ela não está se conformando ao padrão elevado do ISO. Ela diz: exatamente isso. Não é que está errado, mas é que não se conforma ao padrão. E eu disse: é exatamente esse o conceito de pecado. A raiz do pecado é não conformidade com o caráter de Cristo. É por isso que automaticamente o pecado vai deixar de existir quando 1 João diz: quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Automaticamente o pecado estará erradicado. Gosto muito de Agostinho de Hipona, aquele monge africano, quando ele diz que pecado, a essência do pecado é a ausência. É a ausência do caráter de Deus. Nós pensamos muito em pecado quando alguém, no sentido de comissão, né? Quando alguém faz alguma coisa. Mas a pessoa faz aquilo que faz, ela rouba, ela mente, ela briga, porque antes disso existe uma ausência. E essa ausência é que gera toda esse desequilíbrio na alma. Essa ausência, ou seja, o fato de que o ser humano não é aquele ser humano que deveria ser. A partir de Gênesis capítulo 3, quando Adão desobedece, por que a gente chama isso teologicamente de queda? Porque ele desce de nível. A partir daí existe uma ausência na vida do ser humano que gera um desequilíbrio na alma. E existem algumas coisas que acontecem que nem sempre a gente percebe. Por exemplo, essa ausência, essa disfunção da alma, que ela não funciona da maneira como ela deveria ser, gera algumas coisas. Por exemplo, a desatenção. Nós não concentramos a nossa atenção nas coisas que realmente importam, de maneira que coisas terríveis podem acontecer por causa desse desequilíbrio interno de desatenção. Por exemplo, a insegurança. Precisamos fazer um esforço para vencer a ansiedade.
deixar as coisas nas mãos de Deus. Então essa insegurança significa uma fome da alma. Ela não consegue naturalmente acreditar, ela precisa se lançar aos cuidados de Deus. Insegurança, por exemplo, em pensamentos, né? A pessoa não consegue, aliás, existe antes o B, né? O descontrole dos pensamentos, dos sentimentos, da ira. Esse descontrole, a pessoa não consegue pensar no que precisa, não consegue controlar os seus sentimentos. Moisés não controlou a sua ira. A ira, até que ela tem um sentido bom, um sentido natural. Se eu amo uma pessoa, naturalmente que eu vou ficar irado se alguém prejudicar esta pessoa, não é? Por isso que o apóstolo Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Então a ira é um resultado natural do valor que alguém tem, só que ela precisa ser controlada. Moisés descontrolou e matou o egípcio, não é? Então, outro problema é, por exemplo, a insegurança. Ela gera, pelo menos eu coloquei aqui 2 sintomas horríveis, mas é mais do que isso, na verdade. Por exemplo, o egoísmo. O que é uma pessoa egoísta? É uma pessoa que está com fome. Ela entende, ela está tão faminta que é só ela que tem que comer, os outros não. Não é? Ela sente que o mundo deve girar em torno dela. Ela é uma pessoa insegura. Mesmo que ela tenha muito mais do que ela precisa, não é o suficiente. Ela tem que roubar a população, tem que roubar até mesmo aqueles que trabalharam a vida inteira, a previdência, tem que fazer uma porção de coisas, e ainda assim não está bom. Então o egoísmo, e ainda lança mão daquilo que é dos outros. O egoísmo. Outro sintoma dessa insegurança é a inveja. Tá? A inveja é uma insegurança do ser. A pessoa invejosa, ela mascara a inveja nas coisas. Então ela acha que tem que ter, se a prima fez o doutorado, ela tem que fazer também. Se o primo ou o colega tem um carro tal, mas na verdade a pessoa não consegue reconhecer o seu valor. Ela não se aceita como pessoa, como valor. E ela acha que quando ela tiver as coisas do outro, ela será o outro, o que nunca acontece. Por isso que quando a pessoa consegue adquirir, mesmo que por vias honestas, ela consegue adquirir as coisas do outro, ela não está satisfeita ainda. E ela continua invejando e continua, às vezes adquirindo até muita coisa, movido por inveja. E é um problema que nunca satisfaz, porque ela nunca será o outro. Ela precisa se aceitar. Então, por isso que o livro de Levítico, por essa questão, por exemplo, quando eu falo de egoísmo, quando eu falo de inveja, o livro de Levítico fala sobre isso, no sentido de sermos amorosos com os nossos semelhantes. Às vezes a gente olha o livro de Levítico e acha que esse livro é só sobre as leis de Deus, sacrifícios e sacerdotes. Não, o livro de Levítico fala sobre o perdão de dívidas, fala sobre agir com bondade para com o estrangeiro, fala sobre uma série de atitudes de amor, de pessoas que estão seguras de si. É por isso que a primeira oferta, no capítulo 2, versos 1 a 16, é a oferta de cereal. O que é a oferta de cereal? É a oferta de gratidão. Quando o Filho de Deus vai lá na sua lavoura, e o judeu, lavoura e judeu é sinônimo, né? Pelo menos até antes do cativeiro babilônico. Com o cativeiro babilônico, os judeus viraram empresários, né? Mas antes do cativeiro babilônico, era o homem do campo. Então ele vai lá, recolhe os seus frutos, cereais, e apresenta isso diante de Deus. A gratidão resolve o problema do egoísmo e da inveja. Primeiro o sacrifício começa com a gratidão. Oferta de paz. Essa oferta de paz é também chamada, tanto a de cereais como a oferta de paz, também chamada de ofertas voluntárias, que não eram exigidas, mas eram ofertas pacíficas, ofertas para melhorar a comunhão com Deus, aperfeiçoar a comunhão, para estar próximo de Deus.
A oferta de paz era de um animal, qualquer animal, de acordo com a intenção econômica, a situação econômica. Veja que essa questão da situação econômica, ela está na maior parte dos sacrifícios, e Deus, Ele não está interessado em esfolar ninguém economicamente. Você vê que quem pudesse, quem tivesse condições de apresentar um cordeiro, levava um cordeiro, as pessoas que tinham mais sustento financeiro. Aqueles que tinham um pouco menos, levavam pombinhos. O que o pai e a mãe de José, de Jesus, José e Maria, levaram lá quando ele foi ser circuncidado? A pombinha, né? Isso mostra o nível social das pessoas. Levou como pobre. O texto diz: quem nem mesmo uma pombinha, um passarinho puder levar, leva um bolo, leva um pão com a farinha de melhor qualidade, e azeite será derramado sobre esse bolo, e o Senhor vai abençoar da mesma forma. Então, para Deus, o importante é a comunhão. Havia oferta, agora sim, a oferta pelo pecado, capítulo 4, versos 1 a 5, 13, um novilho sem defeito, sacrificado sobre o altar. Já coloquei aqui, né, 2 rolinhas e tal, principalmente quando a pessoa cometia algum pecado, algum ato pecaminoso, ou até mesmo quando tocava em algum corpo morto, fosse corpo humano ou mesmo corpo de animais. Oferta pela culpa, tá? É interessante que essa distinção, qual é a distinção entre oferta pelo pecado e oferta pela culpa? Oferta pelo pecado era quando a pessoa até mesmo inadvertidamente ou sem querer ela fazia alguma coisa. Já a oferta pela culpa traz mais o sentido de uma intenção, ou pelo menos que ela devia prestar atenção em alguma coisa. É uma falha mais grave, não propriamente planejada, mas é algo mais grave, a oferta pela culpa. Um novilho sem defeito, sacrificados sobre o altar, ok? Então, por exemplo, essa oferta ela acontecia quando havia sacrilégio. O que era sacrilégio? É quando alguém pecava contra o altar. Alguém ficava com uma parte do animal, porque uma parte ia para o sacerdote, outra parte era queimada. O sacerdote ele não tinha outra profissão. Os sacerdotes e os levitas depois não terão também nenhuma outra profissão, porque eles não podiam ter contato com nada que não fosse relacionado ao tabernáculo, ficariam impuros, não poderia. As roupas dele eram roupas totalmente especiais, específicas para aquilo ali. Quando eles saíam do tabernáculo, tinham que trocar de roupa para sair. Então, eles não tinham propriedade nenhuma, não tinham bens nenhum, e eram sustentados integralmente pelo tabernáculo, pelas ofertas de cereais e ofertas também dos sacrifícios e da carne, né? Lá no período de Levítico e por todo o período do Antigo Testamento. Então, se alguém errasse nisso, deveria reparar. Inclusive na entrega dos dízimos, entregando menos do que deveria trazer. Aí acontecia o seguinte: a pessoa deveria devolver o que ela subtraiu, o que estava, a oferta toda deveria trazer, e ainda mais 20%, né, pastor? Nem 10%, aí era 20% em cima do total. Que é colocado aqui como 1/5, 20% do total deveria ser. Ou quando ela estava devendo para alguém e não pagava, ó que maravilha, não é? É bom se voltasse Levítico hoje em dia. Quando ela estava devendo para alguém e não pagava, também no momento de pagar ela deveria fazer o sacrifício, pagar o que precisava e ainda 20% a mais. Quando ela mentia, quando ela ocultava uma informação de transação econômica, você viu a minha capa que caiu, eu perdi. Ah, rapaz, não vi a sua capa. Quando na verdade viu, então esta pessoa, uma vez que ela caía em si, se arrependia do seu pecado,
ela deveria ir lá, devolver a capa, apresentar um sacrifício ao Senhor e ainda acrescentar 20% do valor da capa para aquela pessoa. Glória a Deus. E é nesse sentido que Jesus diz lá em Mateus 5, versos 23 até o 36. Se você, ao trazer a sua oferta sobre o altar, você se lembrar de que tem alguma coisa contra o teu irmão, o que é para fazer? Deixa a tua oferta ali, volta, reconcilia-te com o teu irmão e depois completa o ato. Você vê que é interessante que ele faz um intervalo, a oferta ela fica suspensa, né? E inclusive aí, quando ele diz assim, e você se lembrar que tem alguma coisa, ou seu irmão tem alguma coisa contra você, eu creio que o sentido aí não é simplesmente que alguém tem alguma coisa contra mim, sendo que eu não devo nada por essa pessoa. Senão vai virar festa, né? Não é nesse sentido. É quando realmente eu estou devendo alguém. Tá? Claro que se a gente sabe que alguém está chateado com a gente, está entristecido por alguma coisa que a gente fez sem uma intenção, ou talvez até no nosso direito, mas ofendeu alguém, a gente então, em nome de Jesus, com humildade, a gente chega, olha, eu não tive essa intenção, mas se pelo fato de eu ter jogado bola, futebol, no domingo, como acontecia muitos anos atrás, escandalizou você, então eu te peço perdão. Então, entende? Então, não é nesse sentido. Tanto é que Jesus diz assim, vai e reconcilia rápido com o teu irmão, antes que ele chegue até a delegacia, antes que ele chegue até o tribunal, e eles vão buscar você, e eu te garanto que você só vai sair de lá quando pagar até o último centavo. Nós temos outro sacrifício que é o mais sério de todos, que era o dia da expiação. O dia da expiação está em Levítico capítulo 16, versos 1 a 34. O dia da expiação era um dia o mais importante de todos, tá? Quando a nação inteira parava e eles realizavam um sacrifício com 3 animais. Veja, somente o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos, e ali no Santo dos Santos, ele fazia o seguinte, ele entrava com um cordeiro, uma ovelha, outro cordeiro e um bode. O que ele fazia com o primeiro animal? Antes de tudo, ele fazia expiação pelos pecados dele, se purificando diante de Deus pelos pecados dele como ser humano pecador. Depois de feito esse sacrifício, ele com o segundo animal, ele fazia expiação e sacrifício pelos pecados do povo, pelo pecado de toda a nação. Feito esse sacrifício, ele colocava suas mãos sobre esse bode e transferia, no caso ali simbolicamente, os pecados de toda a nação, inclusive os dele, para aquele bode. E então, um homem pegava aquele bode, saía com aquele bode para fora do arraial, e ia lá para o meio do deserto, num local que ele percebia que o bode não ia conseguir voltar, e deixava esse bode lá. A ideia é que os pecados do povo e os pecados de Israel estavam naquele bode que estava lá pelo deserto. Surgiu depois uma teoria, uma história, né? Surgiu aí um mito, vamos assim dizer, mas isso com o passar dos séculos, que um demônio chamado Azazel, um demônio do deserto, encontrava esse bode e o devorava. E esse mito deu origem a um filme, que em português ele é traduzido como Possuídos, com aquele ator que é muito bom ator, Denzel Washington, aquele ator negro, Denzel Washington. E é um filme assim meio pesado, que fala sobre essa questão espiritual e como
o demônio sorri e como ele zomba das pessoas que não conhecem a autoridade do nome de Jesus. É impressionante. Aquele demônio, ele entra dentro da pessoa e ela faz uma série de coisas e ele começa a assoviar diante do Denzel, e ele não pode matar a pessoa, porque se ele mata a pessoa, não é, tem uma série de processos, e depois dali ele sai e entra noutra pessoa, faz coisas horríveis. É impressionante esse filme, e eu não vou contar mais, caso você queira dar uma olhada ali no que Satanás faz com aqueles que não conhecem o poder do nome de Jesus. Portanto, a cruz de Cristo, ela resolve essa questão. Por quê? Porque houve uma fusão dessas 4 realidades na pessoa de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em segundo lugar, ele se fez pecado por nós, ele representa o pecador. Em terceiro lugar, ele é o sumo sacerdote. E em quarto lugar, ele é o próprio Deus. Então ele reuniu na pessoa dele essas 4 realidades, e por causa da união da sua natureza divina, sendo ele Deus e homem, com um único sacrifício, ele cancelou todos os nossos pecados. Hebreus fala sobre isso, que o sumo sacerdote todo ano precisava entrar no Santo dos Santos, porém Jesus, com um único sacrifício, perdoou todos os nossos pecados. E isso me leva à conclusão de que o alicerce da nossa salvação, a base, no meu entender, aquilo que eu consigo entender aqui de Levítico, é judicial. A base da nossa salvação é legal. Ela, por exemplo, nós somos regenerados, nós fomos nova criatura, mas a base não é essa. Nós somos santificados, o Espírito Santo nos santifica, mas a base também não é essa. Como é que eu posso, mesmo sendo pecador, comparecer diante de Deus e ter a certeza absoluta que se o meu coração parar de bater agora, como diz aquela música, né? Aquele corinho, ainda como pecador que sou agora, eu posso comparecer diante de Deus, diante do Senhor, e dar-lhe um abraço e estar na comunhão dele, porque eu estou me santificando? Seria essa a resposta? Creio que não. Tudo bem, Hebreus diz: persegui a paz e a santificação com todos, a paz com todos e a santificação, sem a qual? Mas aí eu concluo: será que quando eu partir, eu já persegui a paz e a santificação de tal forma que eu estou sem pecado? Porque assim, o conceito é que diante de Deus e na comunhão com Deus não pode haver pecado. Não há pecado, fato, ponto. Um aluno meu uma vez do seminário me fez essa pergunta: pastor, como é que fica? Porque no céu não entra pecado. Eu falei: de fato, no céu não entra. Aí eu falei: primeira pergunta, você é pecador? Bom, eu sou, porque 1 João diz: se dissermos que não temos pecado, o que é que nós somos? Mentirosos, a verdade não está em nós. Tá, tudo bem, então você é pecador, beleza, no céu não entra pecado. Não, se você morrer agora, para onde você vai? Aí ele ficou, né? No céu não entra pecado, e eu sou pecador. Antes de aceitar a Cristo, eu era pecador. Quando eu aceitei a Cristo, naquele momento que Ele me salvou, eu não fiquei sem pecados. Eu continuei um homem pecador, não mais escravizado pelo pecado, como Paulo diz, Romanos 6, o pecado não terá domínio sobre vós, isso sim, não mais sobre a escravidão do pecado, mas o pecado está presente. Santifico a minha vida, creio eu. John Wesley, ele tinha um movimento, e na história da igreja, algumas pessoas chegavam a uma conclusão chamada perfeccionismo, a santificação total. Chegava um momento em que a pessoa não tinha mais pecado. Particularmente, eu não consigo ver dessa forma, que a pessoa chega um momento que ela não tem, a hora que ela menos esperar. Então, como é que ela faz? Resposta: a cobertura
do sangue de Jesus. Né? Então, quando alguém, se eu chego, hipoteticamente numa história, eu chego lá no céu, e alguém me diz, como é que você pode ter certeza que você vai entrar aqui? Você ainda é pecador. Digo, sim, quando eu morri, dessa ou daquela forma, eu ainda era pecador. Mas então, exatamente por isso, porque o dono desse lugar, Jesus, foi exatamente por essa razão, a terra, entregou a sua vida por mim, verteu o seu sangue, e eu então criei, exerci a minha fé na suficiência dele, na justiça dele, e a justiça dele e a sua perfeição me foi imputada. Paulo fala muito sobre isso, né? Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Me foi imputada, e a partir daí, eu fui coberto pelo seu sangue. Paulo diz que a nossa dívida, que constava contra a gente, ó, você fez isso, toda a nossa, ela foi o quê? Na cruz? Ela foi rasgada. A justificação, que fala muito aqui, a realização de Levítico, ela não está diretamente relacionada com a santificação. A justificação, ela vai tratar da culpa. Quem é advogado, conhece a advocacia, sabe, entende um pouco melhor sobre isso. O réu, ele merece. Essa é que é a diferença da justiça humana e a justiça divina, porque na justiça humana o réu que merece, ele vai pagar. Na justiça divina, não. Nós não merecemos o céu. O céu, ele, o réu, ele é condenado, ele não merece. Mas porque ele confiou em Cristo, ele não perece mais. Ele não tem mais a culpa. Ele não vai sofrer a culpa, porque ela foi cancelada no momento em que entregou a sua vida a Cristo. Amém? Então, alguém pode dizer, mas então se assim a gente vai pecar à vontade, já que não tem problema. O salvo não pensa assim, creio eu, né? O salvo, ele vai procurar se desenvolver. Só que é o seguinte, nessa trajetória em que o salvo procura, a qualquer momento pode cometer um pecado assim, que a gente classifica grave, e morrer. Só que é o seguinte, o seu filho pode errar gravemente contra você, mas ele continua seu filho. Amém? Então nós temos a consagração dos sacerdotes. Os sacerdotes são consagrados, e aí a gente vê a seriedade do sacerdócio, né? Quando Moisés, primeiro você vê a liderança. Moisés faz sacrifícios por Arão e seus filhos, santifica-os, coloca nele uma túnica, coloca nele uma roupa sacerdotal, todo um aparato, santifica tudo isso nos seus filhos, coloca o óleo da unção sobre eles, mostrando que a partir daquele momento os sacerdotes estão separados para o serviço de Deus. Ele entra já, depois com Arão, ele entra no tabernáculo, Moisés e Arão, isso tudo diante da congregação, parece um ato de ordenação, e é mesmo, e foi mesmo, a congregação toda reunida, todo mundo olhando. Quando eles saíram da congregação, a glória de Deus se manifestou, o povo ficou maravilhado, se alegrou. Mal terminaram os gritos de júbilo, começaram os gritos de desespero. Em Levítico capítulos 8 até o início do capítulo 10, você tem essa festa toda. Depois do capítulo 10, Nadab e Abiú, que são filhos de Arão, ele tinha 4 filhos, pelo menos no sacerdócio. Todos os 4 foram consagrados ali, tá? Depois Nadab e Abiú trazem um fogo estranho. Alguns estudiosos dizem que eles estavam embriagados, talvez pela própria alegria da consagração se deixaram. Lembra que Noé, depois de tanto acerto, foi lá, se embriagou, causou todo aquele problema? Alguns dizem, por isso que Deus vai dizer logo depois do capítulo 11, talvez seja por isso, ele diz, o sacerdote deve estar absolutamente distante do álcool. Nada de bebida alcoólica para os sacerdotes. Provavelmente é nesse sentido aí. E aí eles foram fulminados.
o Senhor entrou com juízo e eles foram fulminados. Okay? Efésios capítulo 4, versos 11 a 16, diz que, objetivando a edificação da igreja, o Senhor Jesus Cristo deu uns para apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Você pode dizer, mas agora no Novo Testamento todos nós somos sacerdotes. É verdade, mas pelo que o Novo Testamento nos ensina, o pastor da igreja, ele é um instrutor de sacerdotes. Não é no sentido de que ele agora vai mediar o seu relacionamento com Deus como era naquele tempo. Eu quero estar mais próximo de Deus, então vai até o sacerdote com sacrifício. Isso não acontece mais. Agora, o pastor, ele vai edificar. Você viu que Paulo diz aí em Efésios que a igreja produz o seu próprio crescimento. Não é o pastor que produz o crescimento da igreja, a igreja produz o seu próprio aumento, o seu crescimento. Então, na sequência, o pastor, os ministros da igreja edificam o corpo e o corpo se edifica através dos dons espirituais. Inclusive, o pastor, ele vai alertar a igreja com relação à Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versos 27 a 31, é muito sério isso aí, e relembra um pouquinho o Levítico, quando o apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois fazer uma autoanálise, e depois coma deste pão e beba deste cálice. Quem comer o pão e beber o cálice indignamente vai sofrer o juízo de Deus. Come e bebe para a sua própria condenação. E Paulo continua: por esta causa, por esta razão, há muitos entre vós, o quê? Fracos e doentes, e muitos que dormem. Eu lembro do meu pai, meu querido e saudoso pai, era pastor, e eu uma vez falei para ele, né? Eu falei: Paulo está dizendo aí dos desviados. Por isso que há muitos desviados. Aí meu pai só respondeu assim: interessante, porque se é desviado, qual a diferença entre fracos, doentes e muitos que dormem? Qual a diferença? Devia ser tudo igual. Parece que é uma realidade física mesmo. É um juízo físico. Existem muitos fracos, doentes. Até os fracos podem se colocar-se como pessoas fracas na fé. Mas doentes, Paulo nunca usa essa expressão doentes como sinônimo de desviado. Doentes no sentido físico, e muitos que dormem, que na maioria dos casos é no sentido físico, da morte, sim. Então, é algo que precisa ser mais estudado. Há muita gente que participa da ceia sem a devida reflexão deste fato. Então, os sacerdotes são sustentados pelo tabernáculo. O povo de Deus é um dia festivo. Já estou rumando para o término. Nós temos várias festas. O sábado. Então, tenho muitos amigos adventistas do sétimo dia. É um povo assim, muito educado e um povo muito sábio, principalmente na área da música. A gente é muito edificado, aprende muito mesmo com esses quartetos, com esses corais, mas a teologia realmente não posso concordar, não é? Que eles têm essa teologia de que a graça de Deus te capacita para que você mereça o céu. Eu realmente vejo que a graça de Deus nos salva. Ela nos liberta do jeito que a gente está, com os nossos pecados, com as nossas manias, e depois o Espírito Santo vai nos santificando. Você tem o sábado, que é uma sombra da eternidade que teremos com Cristo. O sábado. A Páscoa, que é a libertação definitiva em Cristo. Festa dos pães ázimos, que recapitulava a saída apressada. Por que pão sem fermento? Porque não dá tempo de levedar o pão. Não dá tempo, é a saída rápida do Egito. Festa das primícias, e isso fala lá
de Cristo como sendo as primícias dos que dormem. O Senhor Jesus Cristo é as nossas primícias. Ou seja, quando Paulo fala isso, que Cristo é as primícias dos que dormem, é que a ressurreição já começou, a ressurreição final, só que ela começou há 2000 anos com Cristo. A principal pessoa que deveria ressuscitar lá no final, já ressuscitou lá atrás. Agora só falta completar o resto, que são os outros cristãos. Festas das semanas, em que antecipava a alegria do povo de Deus no Pentecostes, festa dos Pentecostes. Festa das trombetas, essa eu não consegui ver um significado no Novo Testamento. Na verdade, a trombeta ela era usada para despertar o povo de Deus para a batalha, ficar alerta. Festa dos tabernáculos ou das cabanas, para lembrar naquele dia, naquele tempo que o povo peregrinou pelo deserto. E o capítulo ponto 5 do nosso estudo, o povo de Deus é um povo unido. Tá? Então nós temos leis de fundo social, o ano sabático, em que a terra ficava descansando, durante o ano todo não se podia plantar ali. O ano do jubileu, que exigia o descanso do solo, perdão das dívidas, libertação dos escravos, a devolução da terra aos donos originais, ou seja, a terra nunca ficava permanentemente com aquele que a comprou. A terra de Canaã, ela foi distribuída com base na sorte, eles tiraram sortes entre eles para saber quais tribos iam ficar com qual parte da terra. Ficou ali, isso é seu para o resto da vida. Alguém poderia comprar e usar por 50 anos. Mas no jubileu, aquela terra voltava para a tribo original, para os seus donos originais. Isso é uma coisa fantástica, né? Fantástica. Todavia, mesmo com toda essa caridade com os pobres, é impressionante. A Bíblia nunca retira das pessoas esse privilégio de dar. E ela nunca coloca que o fato de que alguém tem mais do que o outro, ou muito mais do que o outro, é errado. Ela nunca diz isso. Não existe comunismo. Não funciona na terra, não funciona no céu. Se você pensa que no céu nós vamos ser todos iguais, não. Jesus diz assim, aquele que recebeu 2 talentos e multiplicou, recebeu quanto? 4. Quem recebeu 5 e multiplicou, o Senhor vai entregar, além de ele ter multiplicado, ainda vai entregar aquele do 1 que foi negligente. E esse é um retrato da nossa vida no novo céu e na nova terra. Haverá, eu creio, em diferentes graus de alegria e de satisfação, dependendo do esforço que a pessoa demonstrou aqui pela seriedade com o reino de Deus, e isso será algo automático, vai fluir. Galardão serão diferentes, os galardões não serão todos iguais. E no inferno também. O inferno não é todo mundo lançado num lago queimando e queima todo mundo junto. Não. O inferno, Jesus diz, aquele que não soube da vontade do seu Senhor e fez coisas reprováveis, será açoitado com poucos açoites. Porém, aquele que soube da vontade do seu Senhor e não fez, será açoitado com muitos açoites. O diabo não manda no inferno, quem manda no inferno é o Senhor. Então, não há comunismo em nenhum lugar da Escritura. O apóstolo Pedro menciona a ordem central do livro de Levítico, aplicando a toda a igreja do Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 a 16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, essa maneira de eu falar assim um tanto dogmática, né, como se eu tivesse razão e não sei o quê, é uma coisa natural minha, tá? É uma coisa assim natural. Mas naturalmente que eu estou falando aqui a pessoas que têm as suas convicções, têm a sua Bíblia aí, e se você tem uma convicção diferente, o importante é a gente caminhar junto e buscar a santificação. Amém? Então, quinta que vem nós vamos falar, quarta que vem vamos falar sobre números. O que acontece quando as pessoas são incrédulas? Quando elas
duvidam do poder de Deus.